Imagine uma noite escura, com chuva tão forte que parecia que o céu estava chorando. Um homem rico e sério, Daniel, dirigia seu carro caríssimo, irritado porque odiava atrasos. De repente, ele vê uma moça grávida, toda molhada, tremendo, de frio no meio da estrada. Por que eu deveria parar? Ele pensou. Mas então ela olhou para ele e seus olhos eram iguais aos da mulher que ele amou há 20 anos, como se fosse um fantasma do passado. Sem entender por quê, ele abriu a porta. Entre, rápido! E ali começou tudo. Porque essa garota, Luna, não era uma estranha qualquer. Ela era um segredo que o passado dele escondeu por anos. Daniel não conseguia tirar os olhos de Luna. Havia algo nela que o perturbava profundamente. Não apenas sua situação vulnerável, mas algo mais pessoal, mais doloroso. Seus olhos. Eles eram idênticos aos de Isadora, a mulher que ele amou no passado e que desapareceu de sua vida sem explicação. Enquanto Luna descansava em um dos quartos da mansão, Daniel ficou revirando velhas fotos e memórias. Ele nunca superou Isadora completamente. E agora, aqueles mesmos olhos verdes, cheios de vida e mistério, olhavam para ele novamente, mas em um rosto mais jovem. Ele precisava de respostas. Quem era Luna? Por que ela estava sozinha e grávida? E, acima de tudo, por que ela se parecia tanto com Isadora? Daniel começou a investigar discretamente, buscando conexões entre Luna e seu passado. Cada detalhe que ele descobria o aproximava de uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Daniel não acreditou no que encontrou. Em uma antiga caixa de documentos, guardada há anos no fundo de seu escritório, estavam cartas nunca lidas, todas escritas por Isadora. Suas palavras eram dolorosas. Ela tentou contatá-lo inúmeras vezes, mas ele estava tão imerso em seus negócios que ignorou seus apelos. Pior, uma das cartas mencionava algo que o atingiu como um soco. Sua filha nascerá em setembro. Luna era sua filha. Isadora morreu sem nunca revelar a ele que estava grávida, e Luna cresceu sem saber quem era seu pai. Agora, Daniel precisava lidar com a culpa de ter abandonado Isadora, mesmo sem saber da gravidez, enquanto tentava processar que tinha uma filha adulta, grávida e sozinha no mundo. Ele olhou para os documentos novamente, como se esperasse que as palavras mudassem. Mas a verdade estava ali, escrita há 20 anos. Ele perdeu o amor de sua vida e nunca soube que tinha uma filha. Agora, Luna estava sob seu teto, carregando seu neto, e ele não tinha ideia de como consertar tudo o que havia quebrado. Luna não, era ingênua. Ela percebia os olhares investigativos de Daniel, a forma como ele a observava quando pensava que ela não notava. Algo naquela mansão opulenta e naquele homem fechado não batia certo. Por que um estranho a ajudaria sem querer nada em troca? Ela também guardava seus próprios segredos. A gravidez não foi planejada, e o pai do bebê havia desaparecido assim, que soube da notícia. Sua mãe, Isadora, sempre fora evasiva sobre seu passado. Agora Luna começava a entender por quê. Algumas fotos antigas na bolsa mostravam uma mulher jovem com os mesmos olhos verdes que ela tinha, os mesmos que faziam Daniel ficar tão perturbado. Quando Daniel finalmente confrontou-a com a verdade, Luna reagiu com uma mistura de choque e raiva. Como ele ousava aparecer agora, depois de uma vida inteira de ausência? Ela não precisava dele. Ou será que precisava? O bebê que crescia em sua barriga mudava tudo, incluindo seu orgulho ferido. Agora, os dois estavam presos em um jogo emocional complicado. Ele tentando compensar 20 anos de abandono, ela resistindo a aceitar que talvez precisasse de um pai, mesmo depois de tanto tempo. Daniel tentou de tudo para se aproximar de Luna. Ofereceu o melhor pré-natal, quartos reformados, até mesmo contatos com os melhores médicos. Mas cada gesto era recebido com desconfiança. Luna não queria sua ajuda, não queria seu dinheiro. Ela queria respostas que ele não sabia dar. Por que minha mãe sofreu sozinha? Ela perguntou certa noite, os olhos cheios de lágrimas. Daniel não tinha desculpas. Sua ambição no passado o cegou, e agora via o preço que Isadora pagou por isso. Ele tentou explicar que não sabia da gravidez, mas as palavras soavam vazias.
A verdade era simples. Ele falhou com ambas. Aos poucos, porém, algo mudou. Quando Luna teve um susto com a saúde do bebê, e Daniel ficou ao seu lado a noite toda, ela viu um vislumbre do pai que poderia ter tido. Não era perdão, mas era um começo. Daniel, por sua vez, aprendeu que redenção não se compra, se conquista com ações, dia após dia. Ainda havia uma longa estrada pela frente, mas pela primeira vez em 20 anos, Daniel estava disposto a percorrê-la. E Luna? Luna começava a considerar que talvez, só talvez, valesse a pena dar essa chance. As noites na mansão eram as piores para Daniel. Enquanto Luna descansava, ele vagava pelos corredores vazios, assombrado por memórias que não conseguia mais ignorar. Fotografias que antes decoravam as paredes agora pareciam acusá-lo. Cada sorriso de Isadora congelado no tempo era um lembrete do que ele perdeu. Os pesadelos começaram frequentes. Daniel revivia constantemente seu último encontro com Isadora, quando a deixou chorando naquela estação de trem. Se soubesse que ela carregava sua filha, teria agido diferente. A pergunta o atormentava. Até os objetos da casa traziam lembranças dolorosas. O perfume que Luna usava era o mesmo que Isadora adorava. Luna, por outro lado, descobria sua mãe através de velhas cartas e diários. Cada palavra que lia a fazia entender melhor o silêncio de Isadora sobre Daniel. Não era por ódio, mas por proteção. Essa revelação abalou suas certezas. Será que seu ressentimento estava direcionado à pessoa errada? O passado se tornou um terceiro personagem na relação deles, sempre presente, sempre mudando a dinâmica entre pai e filha. Daniel precisava fazer as pazes com os fantasmas que criou, enquanto Luna lutava para separar a imagem do homem que machucou sua mãe daquele que agora tentava estar presente. O parto de Luna chegou mais cedo do que o esperado, precipitando uma crise que forçou pai e filha a encararem seus sentimentos de frente. No hospital, Daniel reviu toda a sua vida enquanto esperava notícias, sua obsessão por sucesso, as pessoas que deixou para trás e agora a chance de refazer parte do caminho. Quando ouviu o primeiro choro do neto, algo se quebrou dentro dele. Luna, exausta mas radiante, encarou Daniel com novos olhos ao colocar o bebê em seus braços pela primeira vez. A expressão de temor e admiração que ele tinha ao segurar a criança pequena falou mais que 1000 palavras. Ela percebeu que talvez valesse a pena dar a ele a chance que Isadora nunca teve, a oportunidade de acertar. Mas o perdão completo ainda estava distante. Daniel sabia que cicatrizes tão profundas não desapareciam numa noite. O que importava era que agora ele tinha uma família para cuidar e estava determinado a não cometer os mesmos erros. Luna, por sua vez, decidira que seu filho conheceria o avô, mas estabeleceria os limites desse relacionamento. O futuro permanecia incerto, mas pela primeira vez em décadas, Daniel e Luna tinham algo em comum além da dor. A esperança de que talvez pudessem escrever um final diferente da história que Isadora viveu. E aí gostou dessa história cheia de segredos, coração partido e segundas chances. Pois fica esperto, porque essa é só a primeira de muitas que vou te contar. Toda semana tem vídeo novo com dramas emocionantes, famílias perdidas, amores do passado e reviravoltas que vão te deixar de queixo caído. Liga o sininho para não perder nada e se prepara, porque a próxima história pode ser ainda mais impactante que essa. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, o passado sempre volta, mas às vezes ele volta para ser consertado. Até lá.